Olá pessoal, vamos falar então acerca do terceiro setor e a seara jurídica. O terceiro setor é um fenômeno multifacetário, o que demanda uma análise, portanto, interdisciplinar para sua compreensão. Por conta disso, conceituá-lo sob o prisma jurídico torna-se uma tarefa de difícil execução. Não obstante, tal situação há de se estabelecer um conceito apropriado que permita avançar no estudo do fenômeno no âmbito do direito constitucional. O termo terceiro setor surgiu nos Estados Unidos, na década de 70, como já visto, sendo utilizado por empresários para designar as ações de solidariedade promovidas pelos cidadãos e pelas próprias empresas. Partia da divisão da ordem sociopolítica em dois setores, como já mencionado, o primeiro setor, ocupado pelo Estado, e o segundo setor, ocupado pelo mercado. Para, de forma oblíqua, ou seja, pela negação de ambas, chegar a um terceiro setor, que não fosse nem governamental, nem tampouco lucrativo. Tal fenômeno é definido por meio de seus participantes como sendo aquelas instituições ou entidades que, aspas, não integram o aparelho governamental, que não distribuem lucro a acionistas ou investidores, nem têm tal finalidade, que se autogerenciam, gozam de alto grau de autonomia interna e que envolvem um nível significativo de participação voluntária. Fecha aspas. Embora a terminologia utilizada e os propósitos específicos a serem perseguidos variem de lugar para lugar, a realidade social subjacente é bem similar, conceituando-se dessa forma como uma virtual revolução associativa que está em curso no mundo, a qual faz emergir um expressivo terceiro setor global, que é composto de organizações estruturadas, localizadas fora do aparato formal do Estado, que não são destinadas a distribuir lucros aferidos com suas atividades entre os seus diretores ou entre um conjunto de acionistas, e autogovernadas. Portanto, as características marcantes da definição norte-americana de terceiro setor são as finalidades não lucrativas e voluntárias, bem como a participação única e exclusivamente de entidades da iniciativa privada. A partir da década de 90, o termo terceiro setor começou a ser divulgado no Brasil. No entanto, chegou-se à conclusão que não possuía aqui o mesmo significado pretendido pelos americanos. Aqui, o olhar democrático, com laivos jurídicos e políticos, concentra no denominado terceiro setor de forma diferenciada. Sabemos todos que é uma expressão de origem norte-americana. Esta origem, porém, não necessariamente nos obriga a entender seu significado da mesma forma cá como entendemos lá. Afinal, terceiro setor é uma dessas palavras denominadas polissêmicas, isto é, comporta diversos significados, aponta para diversas realidades. Relaciona-se, inclui, sobrepõe, confunde-se e se dilui muitas vezes na sociedade civil organizada, por exemplo, nos movimentos sociais, na filantropia empresarial e em tantos mais. Na verdade, tem sido impossível a concordância dos autores sobre o que é e o que não é o terceiro setor, quem dele participa, quem não participa. Há ainda a possibilidade de ir mais além, defendendo a inadequação do termo, considerando que as peculiaridades do sistema americano não se encaixariam ao sistema brasileiro, principalmente quando se fala nas organizações que não são reconhecidas como de caráter público, as quais estariam fora do conceito de entidades privadas, não estatais. A terminologia terceiro setor nasce de uma proposição teórica americana, ao que tudo indica bastante adequada à realidade dos Estados Unidos. Contudo, tornar-se um aparente consenso entre os ativistas desse mesmo terceiro setor
de que tal conceito não é exatamente adequado à realidade brasileira. Originalmente, por terceiro setor, tem-se a conjugação de todos aqueles que são sem finalidade lucrativa, num posicionamento diverso do Estado e do mercado. A compreensão brasileira costuma ter certas particularidades a respeito desse setor, que o impediria inicialmente de ser qualificado da sorte como os americanos o fazem, ou, ao menos, de encontrar as distinções e similaridades que produziram o conceito. Aponta, por conseguinte, os termos espaço público não estatal, espaço público socioambiental e organizações da sociedade civil como mais adequados para a realidade brasileira, elegendo essa última como de sua preferência. Ao adotar a expressão público não estatal, como a de aqui melhor define o fenômeno estudado, considerando que o termo terceiro setor, apesar de adequado, toma como base o não estatal apenas quanto à produção, não incluindo o não estatal enquanto controle. O setor produtivo, público não estatal, é também conhecido por terceiro setor, setor não governamental ou setor sem fins lucrativos. Por outro lado, o espaço público não estatal é também o espaço da democracia participativa ou direta, ou seja, é relativo à participação cidadã nos assuntos públicos. A expressão público não estatal, que define com maior precisão do que se trata, são organizações ou formas de controle públicas, porque voltadas ao interesse geral, são não estatais, porque não fazem parte do aparato do Estado, seja por não utilizarem serviços públicos, seja por não coincidirem com os agentes políticos tradicionais. A expressão terceiro setor pode considerar-se também adequada na medida em que sugere uma terceira forma de propriedade entre a privada e a estatal, mas se limita ao não estatal enquanto produção, não incluindo o não estatal enquanto controle. A expressão não governamental é anglicismo, que reflete uma confusão entre Estado e governo. Finalmente, a expressão sem fins lucrativos carece de limites porque as organizações corporativas também não têm fins lucrativos, sem que isso sejam necessariamente públicas. O que é estatal é, em princípio, público. O que é público, não ser estatal, não se faz parte do aparato do Estado. Não obstante, a propriedade de tais posicionamentos adota-se o conceito de palavra polissêmica, defendido a possibilidade do termo terceiro setor possuir diversa conotação em terras brasileiras. Não obstante, a sua origem está atrelada a conceito que aqui não se aproveita. Aliás, sendo o termo deveras vago, comportaria múltiplas interpretações dissociadas da sua fonte. E como não bastasse isso, o termo terceiro setor é o que vem encontrando maior aceitação junto aos pesquisadores, em todas as expressões em uso. É o termo que vem encontrando maior aceitação para designar o conjunto de iniciativas provenientes da sociedade voltadas à produção de bens públicos, como, por exemplo, a conscientização para os direitos da cidadania, a prevenção de doenças transmissíveis ou a organização de ligas esportivas. Apesar de tender a prevalecer no Brasil, a expressão divide o palco com uma dezena de outros: não governamental, sociedade civil, sem fins lucrativos, filantrópicas, sociais, solidárias, independentes, caridosas de base associativa, etc. Uma das formas de se definir o terceiro setor é por meio das instituições que dele participam, essas caracterizadas como sem fins lucrativos e não governamentais. Em resumo, pelo que foi visto até aqui, pode-se dizer que o terceiro setor é composto de organizações sem fins lucrativos, criadas e mantidas pela ênfase na participação voluntária, no âmbito não governamental,
dando continuidade às práticas tradicionais da caridade, filantropia e do mecenato e expandido o seu sentido para outros domínios, graças, sobretudo, à incorporação do conceito de cidadania e de suas múltiplas manifestações na sociedade civil. Define-se o fenômeno também por meio do método da exclusão, ou seja, partindo da consideração de que entidades do terceiro setor são aquelas sem fins lucrativos e não governamentais, entende-se este como não sendo o setor público, o Estado. Não obstante, atuar mediante prestação de serviços de natureza pública, nem tampouco o setor privado, o mercado, ainda que seja composto de entes privados que não visam ao lucro. O terceiro setor pode ser entendido como o que não é Estado nem mercado, ou seja, constitui-se de organizações que não integram o Estado nem a iniciativa privada com fins lucrativos. É representado, portanto, por organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Assim sendo, o terceiro setor engloba organizações como associações, fundações privadas, institutos, sindicatos, igrejas, federações, confederações, ONGs, entidades paraestatais e qualquer outro tipo de organização privada, mas sem finalidade lucrativa. Pode ser chamado também do setor das organizações da sociedade civil. Há uma crítica a essa definição de terceiro setor, salientando que ela revela a verdadeira dificuldade em apreender a sua verdadeira natureza. Assim, a caracterização das ONGs como aquilo que não é governo revela a dificuldade dos estados em apreender a verdadeira natureza de um fenômeno que tem suas raízes em outro lugar, que não a esfera estatal, com uma história, valores e modos de atuação originais. A ninguém ocorreria definir um cidadão como aquele que não é governo. Do mesmo modo, ninguém diria que o fundamento da cidadania é não ser Estado. Significativamente, nos Estados Unidos, sociedade em que o Estado nunca foi percebido como uma referência estruturadora da vida social, as organizações de cidadãos são definidas por uma outra expressão, sem fins lucrativos. Curiosamente, persiste a noção de uma definição pela negativa, embora aqui a referência diferenciadora seja o mundo das organizações privadas, operando no mercado em busca do lucro. Acrescentando ao mencionado conceito negativo de terceiro setor, a autonomia e a administração própria das citadas entidades, bem como o fato de que elas, prestando serviços voluntários, buscam o aperfeiçoamento da sociedade civil. Portanto, o terceiro setor é aquele que não é público e nem privado, no sentido convencional desses termos. Porém, guarda uma relação simbiótica com ambos, na medida em que ele deriva sua própria identidade da conjugação entre a metodologia deste com as finalidades daquele. Ou seja, o terceiro setor é composto por organizações de natureza privada, aquelas sem o objetivo de lucro, dedicadas à consecução de objetivos sociais ou públicos, embora não seja integrante do governo. Podemos, assim, conceituar o terceiro setor como um conjunto de organismos, organizações ou instituições sem fins lucrativos, dotados de autonomia e administração própria, que apresentam como função e objetivo principal atuar voluntariamente junto à sociedade civil, visando ao seu aperfeiçoamento. O terceiro setor é, portanto, aquele em que as atividades não seriam nem coercitivas nem voltadas para o lucro. Além disso, suas atividades visam ao atendimento de necessidades coletivas e muitas vezes públicas. Genericamente, a literatura agrupa nessas denominações todas as organizações privadas sem fins lucrativos,
e que visam a produção de um bem coletivo. Portanto, essa característica, a de prestação de serviço público, deve vir sempre casada com outras duas: serem privadas, o que as difere das instituições governamentais, e sem fins lucrativos, o que as diferencia das empresas inseridas no mercado. Essas organizações são estruturadas, são autogovernadas, envolvem indivíduos num significativo esforço voluntário. Para que os contornos do que aqui se denomina terceiro setor fiquem mais nítidos, é necessário ressaltar ainda um fator distintivo dessas organizações, um fator que não se apresenta nas empresas privadas e nas agências governamentais: o trabalho voluntário. Após tantas definições, cada qual trazendo uma peculiaridade do fenômeno estudado, bem como analisado o seu histórico e contextualizada a sua inserção na atual conjuntura do Estado, o que permitiu uma visão mais ampliada do terceiro setor, ousamos conceituá-lo como sendo uma dentre as três partes da ordem sociopolítica. As outras seriam o Estado e o mercado, composta por pessoas e entidades de natureza privada, particulares, e que tenha por objetivo a promoção dos direitos sociais de forma voluntária e sem a finalidade lucrativa. Por conseguinte, passamos a identificar cada elemento do conceito. Uma dentre as três partes da ordem sociopolítica. A ordem sociopolítica era compreendida primitivamente de forma dual, considerando-se o Estado como o primeiro setor e o mercado como o segundo setor. Ocorre que tal classificação bipartite se mostrou insuficiente para a caracterização de ações particulares, promotoras de direitos sociais, tal como o Estado, sem, contudo, visarem a obtenção de lucro, ao contrário do mercado. B. Compostas por pessoas e entidades de natureza privada. O terceiro setor não é formado apenas por organizações, pessoas jurídicas de natureza privada, mas também por entidades despersonalizadas e por pessoas físicas, tendo tal participação aumentada após a edição da Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço voluntário. C. Promoção de direitos sociais. O fim principal do terceiro setor é a promoção dos direitos sociais. Representam prestações positivas proporcionadas pelo Estado, direta ou indiretamente, e que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos. Na atual Constituição, os direitos sociais estão objetivamente dispostos e tratam de temas como educação, saúde, lazer, segurança, trabalho, moradia, previdência social, dentre outros, sendo essas as matérias afetas ao terceiro setor, buscando soluções para os problemas provocados pelas desigualdades inerentes ao modelo atual do Estado. O terceiro setor pode atuar tanto em conjunto com o Estado, por meio do financiamento deste, fomento da administração pública no caso, ou por meio de recursos próprios. E D. Forma voluntária e sem finalidade lucrativa. O terceiro setor atua de forma voluntária, ou seja, sem a coação nem a imposição de ninguém por meio da vontade própria de seus agentes. Suas atividades tampouco visam lucro, mas sim o bem-estar comum, aperfeiçoando a participação na sociedade no processo de promoção dos direitos sociais. Bem, pessoal, aqui a gente encerra a nossa disciplina: responsabilidade social e terceiro setor. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade de revê-los. Até mais.